Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja com todos vocês. Que bom estarmos reunidos mais uma vez, mesmo que virtualmente, mesmo que aqui na internet, através de um vídeo, mas sabemos que os nossos corações estão unidos, o nosso propósito de louvar ao Senhor todos juntos, sem desanimar, né? Que alegria poder ter vocês aqui. Eu quero dar as boas-vindas para os irmãos aqui da Igreja Batista Jardim Marajoara, e eu quero dar as boas-vindas para você também que não é daqui da igreja, mas está acompanhando. Nós temos recebido a notícia de que várias pessoas aí que não costumam vir aqui à igreja, pessoas até de outras cidades, outros estados, estão tendo acesso a esses cultos, estão participando conosco. Então, que bom ter vocês aqui. Eu desejo que Deus abençoe a vida de cada um de vocês poderosamente. Nós vamos louvar ao Senhor. Mais uma vez eu quero fazer esse pedido para você, que quando nós cantarmos, que você cante aí da sua casa também, né? Solte a sua voz, solta o gogó aí e canta. Deixa os vizinhos ouvirem, não tem problema não. Vamos cantar todo mundo junto, tá bom? E quando formos orar também, feche seus olhos, ore junto, dedique esse tempo, porque você está prestando um culto para o Senhor, é para Deus. E Ele merece o melhor de cada um de nós. No mínimo, o melhor, não é? Então, dê o seu melhor para Deus, porque Ele merece, tá bom? Nós vamos começar esse culto aqui com uma participação muito especial, um convidado que eu chamei aqui para estar orando por nós nesse momento, alguém que a igreja já conhece muito bem e tem uma profunda admiração, um profundo carinho. Então, vamos assistir esse momento, vamos participar com ele nessa oração. Aos irmãos da Igreja Batista do Jardim Marajoara, que alegria eu tenho em poder voltar a falar com vocês nesse dia. Uma época tão difícil que todo mundo está em casa, ninguém pode andar, sair, mas por outro lado temos essa oportunidade de nos comunicar mesmo à distância. E sei que o pastor Leonardo tem feito o máximo para poder abençoar a vida de vocês. Lá em Hebreus, no capítulo 11, tão conhecido versículo, ele fala: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. No presente momento parece que a gente quase não vê quando isso tudo vai terminar, mas pela fé eu tenho confiança que vai passar e logo nós estaremos nos reunindo. E assim que tudo isso voltar ao normal, com certeza Terezinha e eu faremos a vocês uma visita. E nesse instante, nesse dia tão especial, eu quero orar pela vida dos irmãos. Pai Santo, nós te louvamos por esse momento, te louvamos por essa hora, te louvo, Deus, pela vida dessa tão querida e amada igreja, ó Pai, a qual eu peço a Deus que em nome de Jesus o Senhor esteja abençoando cada lar, cada família. Se tiver algum irmão, ó Deus, que está no desemprego, algum irmão que está enfermo, o Senhor possa visitar nesse instante. E que aqui, através, ó Deus, desse serviço da mídia, o Senhor continue usando o pastor Leonardo poderosamente nas suas mãos, para que ele seja instrumento de bênção, como sempre tem sido. Deus, teu servo, um dia de paz, um dia de alegria, e assim nós rogamos a tua bênção a favor de cada um deles. Eu oro assim agradecido em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês, meus irmãos. Adorar a Deus.
Boa noite, irmãos. Vamos fazer a leitura bíblica em Salmo 105, de 1 a 4. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, anunciai seus feitos entre os povos. Cantai-lhe louvores, falai de todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração daqueles que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e a sua força, buscai sempre a sua face. Minha força
o meu lar a ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Será abençoada minha descendência, frutificará a sua presença. Com perfume meus filhos irão perfumar todas as nações. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. E para a nossa meditação dessa noite, nós vamos ler o texto de Lucas, capítulo 6, dos versículos 46 a 49. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia também nesse texto, meditar nele com a gente. Nesse mês que nós estamos pensando nas famílias, né? É muito importante nós pensarmos em como nós estamos construindo a nossa casa. Não só uma construção física, né? Mas como que o nosso lar está sendo construído, baseado em quê? E nós vamos meditar nessa noite sobre 2 tipos de casa e vamos ver esse ensinamento do Senhor Jesus, e eu espero que o Senhor te ensine e nos provoque, né, a termos a nossa vida aí construída da maneira correta, como Ele ensina, como Ele espera de nós. Diz assim a palavra de Deus: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei a que se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu, e a sua destruição foi completa. Jesus tinha o costume de contar parábolas, né? São histórias parecidas mesmo com a nossa vida real, com o nosso cotidiano, mas que trazem lições morais para nós, lições espirituais, que nos ensinam como que Deus quer que nós vivamos, nos transmite esses ensinamentos. O Evangelho de Mateus também registra essa parábola, e quando nós vemos, né, esse texto, nós vemos que Jesus utilizou essa história para concluir o seu ensinamento no famoso Sermão do Monte. É um momento onde Jesus ficou ali no alto do monte ensinando para uma grande população
por um bom tempo a respeito das verdades de Deus, a respeito daquilo que o Senhor espera de nós, de como o Senhor quer que cada servo seu deve viver. E Ele nos ensina também como que os seus verdadeiros seguidores são abençoados por serem obedientes. E como as pessoas que são desobedientes, como aquelas pessoas que são obstinadas, né? Aquelas pessoas que têm um coração duro, sofrem o castigo do juízo de Deus, justamente por serem desobedientes. Então, quando a gente olha todo esse sermão, né, principalmente ali no Evangelho de Mateus, onde ele é mais explanado, nós temos ali o capítulo 5, 6 e 7, dando ênfase aí para esse sermão, nós vemos vários assuntos práticos para a nossa vida, né? Nesse sermão, Jesus vai falar sobre a verdadeira felicidade, onde que ela está. Jesus vai falar sobre o nosso testemunho como seguidores dele. Jesus vai falar como nós devemos lidar com o dinheiro, com o nosso tesouro. Onde está o nosso tesouro, ali também está o nosso coração. Jesus vai nos ensinar como orar, como é a verdadeira oração, como ter uma vida de oração. Jesus vai nos ensinar a jejuar. Jesus vai falar sobre ansiedade. Jesus vai falar sobre amar os nossos inimigos. Jesus vai falar sobre perdoar aqueles que nos ofenderam. Jesus vai falar que nós devemos andar em santidade. Jesus vai falar que nós devemos ter um compromisso com Deus. E aí ele encerra todos esses ensinamentos, né, com essa parábola, com essa história, para que ninguém tenha dúvida do que é ouvir tudo isso e não colocar em prática, do que é apenas assistir essa bela aula, ouvir esses belos ensinamentos, mas não trazer esses ensinamentos para a sua vida e não obedecer ao Senhor. E aí o texto ele já começa com uma bronca do Senhor Jesus. Versículo 46. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Jesus aqui ele está falando com aquelas pessoas que estavam caminhando com ele e chamavam ele de Senhor, né? Eram pessoas que queriam sempre algo dele, demonstravam ali um respeito, mas no fundo, elas não eram leais a ele. Quando elas estavam chamando ele de Senhor, na verdade elas estavam até reconhecendo a divindade de Jesus. Porque esse termo Senhor que é utilizado aqui, é um termo que é o mesmo utilizado para Deus, né? Não é o Senhor como nós utilizamos aqui no português, né? Ô Senhor José, o Senhor vai à igreja esse final de semana? Não é esse Senhor. A palavra ali é usada única e exclusivamente para Deus. E eles usam para Jesus. Então eles estão atribuindo uma divindade para Jesus. Eles estão reconhecendo que Jesus é o Filho de Deus, é enviado pelo próprio Deus. Então eles falam, não, você, com certeza, tu és o Filho de Deus, né? Tu és o próprio Deus, mas eu não quero saber aquilo que você tem para me ensinar, eu não quero isso para a minha vida. É muito gostoso te ouvir, mas na hora de colocar isso em prática, não sei se eu quero isso para a minha vida não. Então Jesus está evidenciando aqui que essas pessoas são desonestas, né? Elas podiam até acreditar na divindade dele, mas isso não impactava em nada a vida delas, a prática da vida delas, a obediência delas para com Deus. Então de que adianta chamar Jesus de Senhor e não obedecer Ele? E Ele não ser verdadeiramente o Senhor da vida deles, né? O dono da vida delas. Como que isso pode acontecer? Infelizmente nós vemos isso também na nossa era, né? Isso não foi exclusivo ali para os tempos de Jesus. Nós vemos várias pessoas que admiram Jesus, né? Que chamam Ele de Senhor, que falam, não, Jesus Cristo é o Senhor mesmo, né? Jesus Cristo é o Filho de Deus, Jesus Cristo veio a esse mundo, Ele existiu, Ele falou muitas coisas boas. Jesus Cristo, Ele morreu na cruz por nós. Jesus Cristo, Ele nos ensina tantas coisas boas, né? Ele fundou a igreja, eu vou à igreja, de vez em quando eu vou, né? Lá na igreja, ou vou numa igreja aqui, outra ali, mas eu gosto de ir, né? Eu sempre peço para alguém estar orando por mim,
Eu canto, eu sei cantar várias músicas, né, cristãs. Meu amigo, tudo isso é chamar Jesus de Senhor. Mas obedecer a Ele, aí já entra na sua vida particular. Aí já entra aquilo que você vai fazer quando estiver fora do ambiente da igreja. Quando muitas vezes você estiver ali onde ninguém vai estar olhando. Jesus Cristo é o Senhor da sua vida mesmo? Será que é? Então, por que muitas pessoas hoje em dia chamam Jesus de Senhor e não querem obedecê-lo? Por quê? Se nós só ficássemos nesse versículo já seria suficiente, né? Já começa já com uma grande exortação do Senhor Jesus para cada um de nós, e nós devemos pensar nisso com muita seriedade, que muitas vezes nós admiramos Jesus, nós queremos as bênçãos dele para a nossa vida, mas não queremos a responsabilidade de seguir a Ele, de obedecer a Ele. Obedecer tem um custo, e nós não queremos pagar esse custo. Isso acaba sendo difícil. Mas, como Jesus é um homem muito bom, ele continua explicando, né? Ele não parou ali só nessa pergunta, né? Por que vocês me chamam de Senhor e não fazem aquilo que eu mando? Ele continua exemplificando para que esse ensinamento fique bem forte na nossa cabeça. E ele diz no versículo 47 e 48: Eu lhes mostrarei a que se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou o fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Então, quando nós pensamos em família, geralmente nós pensamos em uma casa, né? Nós pensamos, de repente, em uma construção também, uma casa, né, que é necessária para morar, e ela vai aumentando, né? Mas nós não podemos pensar apenas fisicamente. Nós temos que pensar também na construção de um lar, como eu já citei aqui, né? Um lar, ele é muito mais do que paredes, tijolos, né? Ele precisa de muito para ser um lar realmente cristão, para ser um lar que realmente obedece à palavra de Deus e assim ser um lar feliz. E não só o nosso lar, mas a nossa própria vida também, né? Nós estamos construindo ela com o passar dos dias, com o passar dos anos. E como que nós estamos construindo a nossa vida? Jesus, ele nos chama a atenção para isso, né? Como que as nossas casas estão sendo construídas, como que as nossas vidas são construídas. Jesus nos mostra então dois construtores aqui nessa parábola. E o primeiro construtor é uma pessoa cautelosa, uma pessoa sábia. Ele entende que esse período de sol, esse período de tranquilidade não vai durar para sempre, que existirão os momentos de chuva, os momentos de inundações, os momentos de desastres que virão sobre a casa dele. Então ele precisa já se preparar de antemão, deixar a casa dele pronta para enfrentar essas dificuldades. Então o que esse homem faz quando ele vai construir a sua casa? Ele começa a cavar o chão, cava, o máximo que puder até encontrar a rocha lá no fundo. E aí essa rocha vai dar a sustentação necessária para a casa dele. E sobre essa rocha, então, ele vai edificar a casa, vai fundamentar a sua casa. E aí Jesus nos explica o que significa esse construtor, né? Quem constrói a casa assim com esse alicerce que vai até o fundo, ele compara as pessoas que ouvem a palavra de Jesus e que colocam em prática essas palavras. Então, são aquelas pessoas que levam Jesus a sério e colocam em Jesus a sua confiança. Quem faz isso está edificando a sua casa sobre um alicerce fundo, sobre um alicerce seguro. Jesus Cristo é a rocha inabalável. Tudo nesse mundo vai passar. Tudo nesse mundo aqui será destruído. Jesus Cristo é o único que será eterno.
Você pode observar isso, né? Quantas construções que nós vemos que antigamente eram tão boas e hoje em dia, né, já estão se deteriorando, estão sofrendo aí com o passar do tempo. Mas Jesus Cristo é a rocha inabalável. Então, construir sobre essa rocha que é Jesus Cristo é algo que realmente é necessário para que a nossa vida dure eternamente, sem desanimar, sem desfalecer, sem ser abalada. E para ter esses alicerces na nossa vida, para ter os alicerces de Jesus, nós precisamos colocar as palavras dele em prática. E quando nós olhamos então para o Sermão do Monte, como nós já comentamos, nós já temos aqui rapidamente, né, um demonstrativo de como colocar essas palavras em prática. Então, quando eu não ando ansioso, quando eu confio em Jesus Cristo, né, e coloco o meu amanhã nas mãos dele, né, não fico andando ansioso com relação ao dia de amanhã, eu confio de que ele me sustentou ontem, ele me sustentou hoje, então ele vai me sustentar amanhã. Não importa o que aconteça, não importa as previsões erradas que estão aparecendo, né, as previsões negativas que surgem nos noticiários e em todos os lugares, mas eu confio que Jesus continua sendo a minha rocha e ele vai continuar cuidando de mim. Eu coloco isso em prática quando eu tenho uma vida de oração. Lembre que nós falamos que Jesus ensinou sobre oração? Então, quando eu mantenho uma vida firme de oração com o Senhor, uma prática diária, um tempo de qualidade com Deus em oração, eu coloco isso em prática quando eu dedico um tempo de jejum, uma prática que é pouco falada hoje em dia, né? Quantas vezes nós paramos para dedicar um tempo de jejum ao Senhor, de abrir mão do alimento físico e naquele tempo dedicar ao alimento espiritual, ao alimento da palavra de Deus. Quando eu perdoo os meus inimigos, eu também estou colocando a palavra de Deus em prática, e isso é muito difícil, né? Perdão não é algo inerente ao ser humano, não é algo natural nosso, nós não queremos perdoar, isso dá trabalho, isso é custoso, isso dói, mas só aqueles que são filhos de Deus, só aqueles que são salvos pelo Senhor, conseguem perdoar os seus inimigos. E quando o reino de Deus é prioridade, quando eu busco o reino de Deus e a sua justiça, quando ele passa a ser a prioridade da minha vida, quantas coisas acabam sendo prioridades na nossa vida, né? Acima do reino de Deus. Eu quero dedicar meu tempo para várias outras coisas e muitas vezes nem penso no reino de Deus, né? E aí, quando nós vivemos assim, colocando tudo isso em prática, nós vamos estar alicerçados em Cristo Jesus. E então, o dia da prova chega, né? Até no Evangelho de Mateus ele cita isso de uma forma até mais dura. Ele vai falar de chuvas, de tempestades, de torrentes, né? De ventos. E nada disso vai mover a casa, porque ela está firme. E isso também acontece na nossa vida. Não só a chuva física, mas os problemas vão acontecer na nossa vida, né? As tempestades irão surgir na nossa vida, as provas, as crises, e de diversas formas, de diversas maneiras, né? Provas, tentações, perdas, mortes e até mesmo o juízo final. É algo que todos nós iremos enfrentar um dia. Algumas dessas tempestades vêm de forma dramática e repentina, não estamos nem esperando e ela vem. Como, por exemplo, esse momento que nós estamos passando, né, do coronavírus, esse momento de quarentena. Nós estávamos ouvindo notícias lá de fora, mas mesmo assim parece que não conseguimos nos preparar. Não imaginávamos que ia chegar dessa forma aqui no nosso país e que enfrentaríamos tudo isso que estamos enfrentando, uma crise econômica também, dificuldades, sem poder sair às ruas direito, sem poder ver os nossos amigos, familiares. Como tem sido difícil esse momento. Você estava preparado para isso?
Então, ter o alicerce em Cristo não quer dizer que nós não vamos sofrer, né? Nós vamos, sim, enfrentar tribulações, nós vamos ser abatidos, mas assim como Paulo fala, isso nunca vai tirar a nossa esperança, nós nunca ficaremos desamparados, né? Sempre teremos ali o amparo do nosso Pai, o amparo do nosso Senhor. E nesses momentos de dificuldade, nós vemos que a graça de Deus ela é superabundante nas nossas vidas. Nesses momentos, a força de Deus se manifesta na nossa fraqueza. Nesse momento, o servo de Deus recebe graça de Deus para poder suportar essa tribulação, para poder passar por essa provação. E até mesmo, né, quando nós pensamos no juízo final, na verdade vai ser um dia de glória para os servos de Deus. Vai ser um momento de libertação do pecado, vai ser um momento onde vai ser o início da nossa vida eterna, da nossa vida de alegria, sem fim, sem choro, sem lágrimas, sem dor. Então, esse momento de tempestade é um momento também de experimentarmos mais e mais da graça de Deus. E aí o texto termina com o versículo 49, que diz: mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu, e a sua destruição foi completa. Então esse segundo construtor, ele já foi um homem tolo, né? Um homem sem sabedoria. Ele construiu a sua casa ali apenas em cima do chão, em cima de cascalho solto, e ele considerou desnecessário qualquer tipo de alicerce, qualquer tipo de fundamento. É um tipo de pessoa que acredita que os dias de sol nunca vão parar, que nunca existirão dias de chuva, dias de tempestades. São as pessoas que ouvem as palavras de Jesus, mas nunca colocam elas em prática, nunca colocam a sua confiança em Jesus. São aquelas pessoas que não fazem o mínimo de esforço para obedecer ao Senhor Jesus e continua vivendo a vida de qualquer forma, né? Deixa a vida me levar e vai vivendo de qualquer forma. E voltando, né? Aplicando essa verdade com aquilo que nós pensamos no Sermão do Monte. Então são pessoas que deixam de orar, são pessoas que não dedicam tempo para oração, são pessoas que não conseguem perdoar o seu próximo, são pessoas que são egoístas, que não têm a generosidade, que não sabem contribuir, que não sabem lidar bem com o seu dinheiro, e são pessoas que não se preocupam com o reino de Deus. Olha, nos dias ensolarados, nós podemos olhar para essas duas casas e pode até ser que elas são até parecidas, né? Pode até ser que a gente olhe assim e são casas iguais. Mas no dia da chuva, no dia das tempestades, aí nós vemos a diferença. Aí nós vemos aquelas casas que estão alicerçadas e aquelas casas que não estão. Pois as que não têm um alicerce serão destruídas. Da mesma forma, nós podemos ver a condição do nosso coração. Nos momentos de crise, nos momentos de tempestade da nossa vida, nós vamos observar quais têm sido os alicerces da vida de cada um. Nós vemos aqueles que estão realmente firmados em Cristo e por mais que sofram, vão continuar firmes em Cristo. E nós vamos ver aqueles que nunca se firmaram em Cristo, apenas chamavam Ele de Senhor, mas nunca deram atenção para obedecer a palavra dEle, e aí rapidamente abandonam Jesus Cristo e voltam às suas práticas pecaminosas, caem em uma desesperança e não querem mais saber de buscar o Senhor. Olha, nós não temos controle sobre as tempestades da nossa vida. Nós não temos como controlar a chuva. Se vier uma torrente de água, dificilmente nós vamos conseguir pará-la, né? Assim, na nossa própria vida também. Nós não temos como controlar todas as coisas que acontecem, as crises que acontecem na nossa vida. Nós não temos ainda como controlar essa questão aí do vírus, né?
Nós não temos como controlar essa questão da quarentena, está nas mãos dos governantes, né? Nós não temos como controlar a questão do serviço de atendimento hospitalar, né? O serviço de saúde, que já está entrando em colapso. Nós não temos como controlar tudo isso, mas nós podemos estabelecer os alicerces da nossa casa, os alicerces da nossa vida. Que como nós podemos fazer isso? É a forma como nós lidamos com a palavra de Deus, como nós respondemos a Jesus Cristo. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Precisamos ouvir a palavra de Deus, sim. E hoje em dia ela está sendo oferecida de inúmeras formas. Não tem como você falar que você não tem como ouvir a palavra de Deus, né? Nós temos vídeos, nós temos ela impressa, nós temos aplicativos, nós temos ela sendo distribuída de várias e várias formas. E ainda mais nessa época, né? Quantos pastores estão gravando vídeos e disponibilizando aí, né? Você tem muito material para ouvir, mas depois de ouvir, você precisa colocar em prática aquilo que você ouve, para que isso se transforme em um alicerce mesmo, firmado em Jesus Cristo. E nós precisamos entender que quando Jesus faz esse anúncio do fim trágico das pessoas que desobedecem a Ele, não é porque Ele deseja isso, mas Ele está aqui dando uma chance, Ele está chamando a atenção e dessa forma fazendo um convite para que essas pessoas se arrependam e mudem de vida. Jesus ele não está dando uma bronca à toa aqui não. Ele está chamando a nossa atenção, puxando a nossa orelha para que nós possamos entender que precisamos praticar a palavra dele. Então é um convite ao arrependimento que Jesus estende a todas as pessoas. Todos nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. E precisamos nos arrepender também de tantas vezes que ouvimos a palavra de Jesus e não colocamos ela em prática. Isso é muito triste. Nós não podemos nos conformar em, olha, eu entreguei minha vida para Jesus e pronto, não preciso fazer mais nada. Se você entregou sua vida para Jesus e Ele é o Senhor da sua vida, você tem a obrigação de obedecer a Ele. Entendeu? Você tem a obrigação de ouvir a voz dEle, ouvir a palavra dEle e colocar isso em prática. Quem não coloca, quer dizer que nunca foi salvo. Quer dizer que nunca teve um encontro real com Ele. Quer dizer que Jesus nunca foi o seu Senhor. Então, quando nós pensamos numa casa física, né? Dá para construir uma casa sem alicerce? Talvez até dê, né? Fica ali uma casa que do chão para cima pode estar bonita, mas ela não vai durar muito tempo. Da mesma forma a nossa vida espiritual. Você pode tentar criar uma vida espiritual falsa, que todo mundo olhe e ache que você é um religioso, porque você frequenta uma igreja, porque você sabe cantar, porque você sabe orar. Mas essa vida não vai durar muito tempo. É com muita tristeza que eu falo isso, mas também fazendo um convite para que você olhe para a sua vida e veja que se você está agindo assim, essa vida de religiosidade barata não vai durar. Jesus nos chama para uma caminhada com Ele, de desfrutar a vida, 24 horas por dia, 7 dias na semana, com Ele. Nós precisamos viver o tempo todo com Ele, dedicados a Ele, praticando aquilo que Ele nos ensina. Não é um momento de eu participar 1 hora por semana num culto e pronto, eu vou me encher e depois eu posso viver como eu quero. Não. Cada minuto da minha vida pertence a Ele. Então, concluindo a nossa mensagem, eu gostaria que você entendesse que cada pessoa é um construtor. Não tem como você fugir disso. Você é um construtor. Ou você é um construtor sábio, ou você é um construtor insensato. Só existe também essas duas opções. Não existe uma terceira. Ou você é sábio, ou você é insensato, ou você é tolo. Como você tem construído a sua vida? Como você tem respondido à palavra de Jesus? Como você tem construído o seu lar? Como você tem dirigido a sua família?
Muitas pessoas não se preocupam em ensinar a palavra de Deus para os seus filhos e depois querem que Deus faça um milagre na vida deles, né? Mas quando nós vemos os milagres de Deus na vida dos seres humanos, nós vemos Deus operando milagres naquilo que o homem não poderia fazer. Mas naquelas coisas que o homem poderia fazer, Deus mandava, ó, você vai fazer isso, isso e isso. Vocês vão caminhar até lá, né? Lembra Moisés? Deus falou, ó, estende a tua vara sobre o mar vermelho. Para Josué ele falou, ó, pise nas águas. E depois que eles obedeceram, Deus abriu, Deus fez um milagre. Quando eles foram para Jericó, mandou o povo rodear Jericó por alguns dias. E depois Deus derrubou ali as muralhas de Jericó. E vários milagres nós podemos observar isso. Que aquilo que é possível ao homem, Deus ordena que o homem o obedeça. Então nós temos que obedecer ao Senhor. E depois poderemos contar sim com os seus milagres. Mas precisamos falar da palavra de Deus, precisamos viver a palavra de Deus, ensinar ela para os nossos familiares, para os nossos amigos, para os nossos filhos. E clamar pelo milagre de Deus, que o Senhor alcance o coração dessas pessoas, que o Senhor transforme elas. Então, a minha pergunta para você é como que está a sua casa, né? A sua família e como que está a sua vida no particular também, a sua vida individual. Será que quando você olha para essa casa, você já começa a ver umas rachaduras, umas trincas, né, na parede? Será que já tem uns buracos abertos já? Será que já tem umas telhas caindo? Ou ela está firme em Jesus Cristo? Não estou dizendo que só está firme aqueles que não sofrem, mas você tem caminhado em santidade, em obediência, honrando a palavra de Deus, buscando ter uma vida de oração? Se sim, glórias a Deus. Continue buscando isso até o fim da sua vida. Se não, aproveite esse momento. Entenda que o Espírito Santo está falando com você. Entenda que o Espírito Santo está chamando a sua atenção para mudar todas as áreas da sua vida. Deus não quer apenas uma ou duas áreas da sua vida, não. Ele deve ser o Senhor de todas as áreas da sua vida. Então, peça perdão ao Senhor, se arrependa e consagre a sua vida no altar dele. Se você precisar de alguma ajuda, olha, eu estou aqui para te ajudar, para caminhar com você, para orar por você. Se precisar, né, te carregar no colo aí também, chamar a sua atenção, para você poder compartilhar as dificuldades que você tem tido. Eu tenho tido uma grande preocupação com cada um de vocês, sobre como que está a vida espiritual de cada um de vocês. A minha também, da minha família também. Esse tempo não tem sido fácil. E esse tempo está evidenciando, né, aqueles que estão firmes e aqueles que não estão. Nós precisamos agora buscar estar firmes no Senhor. Precisamos, de uma certa forma, caminhar até sozinhos mesmo, né? Mostrar o nosso comprometimento para com o Senhor, dia a dia, todos os dias estar orando, estar lendo a Bíblia, estar buscando ao Senhor, estar obedecendo a palavra dele, sendo fiel. Se você não tem agido dessa forma, aproveite enquanto ainda é tempo e mude a sua vida. Entenda que o Senhor já está te provocando nesse sentido. Ouça a voz dele, se arrependa e mude. Vamos orar? Pai amado, muito obrigado pela tua palavra, Deus. Em alguns momentos ela é tão doce, ela nos dá muita alegria, mas em outros momentos, Pai, ela vem para puxar a nossa orelha, para nos mostrar os erros da nossa vida e mostrar aquilo que precisa ser mudado. Mas tudo isso também, Pai, é uma atitude de amor do Senhor para nos trazer para os seus caminhos, para desenvolver a santidade nas nossas vidas e para aumentar cada vez mais os alicerces da nossa casa.
Muito obrigado, Pai, porque até as mensagens duras do Senhor nos dão esperança. Nós sabemos da sua misericórdia, nós podemos ver a sua misericórdia aqui nesse convite ao arrependimento e saber que o Senhor nos perdoa pelos nossos pecados, que o Senhor nos aceita no teu altar. Muito obrigado por isso, Pai. Muito obrigado pelo seu convite e o meu desejo é que cada um, Pai, que está cultuando conosco, que está orando conosco nesse momento, consagre a sua vida no teu altar nesse momento. Que cada um possa entender aquelas áreas onde tem errado e que se comprometa a ter uma mudança de vida, começando hoje, Pai. Que eles possam desfrutar de uma semana abençoada na tua presença e obediência ao Senhor. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, que o Senhor fortaleça mesmo a sua vida. Sê minha vida, ó Deus de poder, que eu nunca perca a visão do teu ser. Se é noite ou dia, tu és minha luz, tua presença meus passos conduz. Sê minha fonte de todo saber, pois a verdade eu desejo aprender. Eu sou o teu filho, ó Pai sem igual. Em mim habita, Senhor divinal, ó soberano do reino eternal. Hei de chegar à vitória final, ser o primeiro no meu coração. Ser minha vida, ser minha visão. Amém. Nós estamos caminhando agora para o final do nosso culto e o meu desejo é que Deus abençoe sua vida poderosamente. Eu espero que o Senhor tenha falado com você nesse culto, através das músicas, através das orações, através da palavra dele, que você traga isso para a tua vida com muita responsabilidade e procure mudar aquelas áreas onde o Senhor tem te cutucado, né? Onde o Senhor tem exigido uma mudança sua. Eu me coloco aqui à inteira disposição de cada um de vocês para caminhar juntos, mesmo que nesse momento aqui à distância, mas vocês sabem que vocês podem me procurar, vocês podem contar comigo, tá bom? Eu quero aproveitar esse momento também para desafiar cada um de vocês a permanecer firmes na nossa campanha. Se você não começou, entre nesse momento conosco, continue essa campanha conosco. É a campanha 31 dias de oração, Jesus transforma a minha família. Nós estamos orando pelas nossas famílias, pelas famílias da nossa igreja, por todos os nossos familiares e amigos também que precisam conhecer a Cristo. E tem sido um momento muito especial na vida de toda a nossa nação e de mais vários outros países. Agora eu não me lembro exatamente, mas cerca de 42 países, se não me falha a memória aqui. Então, participe também, creia no poder da oração, né? Creia que o Senhor age também, o Senhor determinou a oração para que Ele pudesse agir, para que Ele viesse a agir através da minha e da sua oração. Então acredite que a oração é uma ferramenta poderosa mesmo nas mãos de Deus, tá bom? E aqueles também que
tem o desejo de contribuir com uma oferta ou devolvendo seus dízimos como forma de louvor a Deus, os nossos dados bancários estão aparecendo aí na tela, você pode fazer uma transferência. E se tiver qualquer dificuldade também de fazer uma transferência, você pode entrar em contato conosco, que nós vamos informar outras maneiras também que você pode fazer a entrega dos seus dízimos e das suas ofertas. Que o Senhor abençoe a todos. Nós vamos encerrar esse culto agora com uma oração. Obrigada, Senhor, por mais essa mensagem que recebemos, Senhor, dentro dos nossos lares, Senhor. Ó Pai querido, abençoe o pastor Léo, Senhor, por ter trazido essa mensagem tão bonita, Senhor, esse alimento espiritual aos nossos corações, Senhor. Pai querido, eu venho te pedir também, Senhor, que o Senhor continue conosco, Senhor, no mais essa semana que se inicia, Senhor, nos livrando de todo o mal, Senhor. E é em nome do teu Filho amado que eu oro e te agradeço, Senhor, por tudo. Amém.